coordenador pedagógico da escola e professor também. E em virtude do Novembro Azul, a gente está aqui com o Rogério Queiroz, diretor da escola do Brasil, para conversar um pouquinho sobre a importância da osteopatia na saúde masculina. E a gente separou algumas perguntas para perguntar ao Rogério sobre como que esses temas podem estar correlacionados e como que a gente pode entender melhor para poder conscientizar os homens nesse processo, nesse mês e com essa campanha tão importante. E não esquecendo também que ainda hoje temos alguns tabus que envolvem esse assunto, alguns receios de comentar sobre esse assunto e principalmente muitos homens não se engajando com a campanha em promoção da saúde em decorrência do câncer de próstata. Então, Rogério, na sua ideia, qual a importância dessa campanha do Novembro Azul para a conscientização e para a promoção da saúde do homem? Muito bem. Oi, Vini. Oi, pessoal. Tudo bem? A importância é alta e por alguns fatores. A gente está em pleno século XXI e mesmo assim a gente vê que existe toda uma resistência dos homens não só a procurar ajuda ou procurar saber mais sobre a questão da saúde masculina e até mesmo da sexualidade masculina e que por conta disso acabam muitas vezes tendo uma série de problemas, não só do próprio câncer de próstata, mas outros problemas e questões relacionadas aí à sexualidade, tanto quanto o ato em si, tanto como o ato em si, quanto também às vezes até questões de fertilidade e problemas de fertilidade que ele nem sabe que tem. Perfeito. E na sua opinião, assim, como é que você definiria a combinação da osteopatia com a saúde masculina? Uma boa pergunta. Dentro da visão osteopática, a gente sempre pensa o ser humano de maneira muito integral. Então, não só a questão física, mas também toda a questão emocional, toda a questão psíquica, todo o estresse que está recaindo, todos os hábitos de vida do paciente e tudo isso pode estar gerando, influenciando em vários problemas, vários temas relacionados a essa questão da sexualidade masculina. A osteopatia ela vai ter um olhar para tudo isso e vai tentar entender qual desses aspectos que é o que mais está influenciando naquele paciente ou que pode estar gerando, como nós diríamos, uma sobrecarga sobre aquela região. Entendi, mas a gente vê que ainda hoje tem alguns tabus envolvendo esse assunto, né? Tanto em relação à parte do exame de toque, que é uma coisa que acaba se dando muita importância, né, nessa campanha, sendo que é uma campanha muito maior do que essa questão e mesmo assim deveria ser um exame considerado normal, corriqueiro de qualquer consultório médico que tenha que fazer uma investigação nesse órgão, nessa região. E quais principais tabus de fato que você acha que acontece com esses pacientes e ainda como que a osteopatia, sendo uma ciência, uma arte, uma filosofia que vai envolver toda essa complexidade do ser humano, pode ajudar o paciente a lidar com isso? Legal, vamos lá. Primeiro, que realmente existem tabus e o tabu não é só do exame em si, né? Já começa um tabu de que o homem, para ser homem, tem que ser um super-homem. Então, homem não pode chorar, homem não pode ficar doente, homem tem que aguentar a dor, homem, né? Então é como se tivesse que ser um super-homem. Então assim, eu não, imagina, eu não tenho nada, né? Então já tem uma resistência que tem a ver com essa coisa de ter que dar conta de tudo, né? E depois do próprio exame em si. Por quê? Porque ainda hoje existe uma confusão muito grande entre o que é realmente ser homem, né, e a questão da sexualidade ou a questão de um exame, um toque retal. Tem homens que acham que porque fizeram um exame de próstata vão ser menos homens ou qualquer coisa do tipo,
né? É como se a masculinidade deles pudesse ser afetada simplesmente por fazer um exame, que é a coisa mais absurda que existe, né? Então, eu acho que esse é um dos tabus, um dos preconceitos. Quando um grupo de amigos até vai chegando nessa faixa aí dos 40 anos, 50 anos, já começa aquela brincadeira de um com o outro, e aí, já tomou uma dedada ou não, né? Isso às vezes até vira uma piada para disfarçar o nervosismo, né? Então, é algo que a gente tem que dissociar totalmente, né? O que é sua própria masculinidade, o que é um exame médico, que pode ser do mesmo jeito que é feito via retal no caso da próstata, tem exames que são feitos via oral, via nasal, né? Então é simplesmente uma área a mais que tem que ser examinada de todo o corpo. E algo que acontece muito comum, óbvio que não é em todo o consultório, mas existe uma predisposição maior da mulher em buscar saúde, né? Buscar ajuda para entender o que está acontecendo com ela. Uhum. É muito comum a gente perguntar para colegas, para outros profissionais, e a procura é sempre maior. As mulheres procuram mais do que os homens. Né? Isso talvez possa ter alguma influência vamos botar assim, baixa adesão na campanha do Novembro Azul, não tanto quanto a do Outubro Rosa, que a gente vê que é muito mais forte, de uma conscientização muito grande. E que não é só da próstata, né, da saúde do homem. Uhum. Assim como o Outubro Rosa tem uma questão muito grande no câncer de mama, mas é saúde da mulher de forma geral. Sem dúvida. Nesse quesito do que o paciente possa trazer no consultório relacionado ao tema Novembro Azul, quais são os casos que costumam aparecer mais no consultório ou que já tem te dado algum insight de algum paciente que esteja precisando de algum aconselhamento ou de alguma abordagem mais específica para esse ponto, que seja próstata, que seja pélvico, que não é tão comum para alguns colegas, né? Para outros também, mas para outros pode ser um pouco mais. Vamos lá, uma boa pergunta. Quando a gente fala dessa questão da sexualidade, muitas vezes as pessoas associam diretamente simplesmente com o prazer ou com alguma coisa do tipo, tá? E a gente tem que entender que a sexualidade é uma espécie de programa primitivo que a gente tem de sobrevivência, né? Nós, enquanto seres biológicos, nós temos uma grande premissa, que é sobrevivência. Uma sobrevivência a curto prazo, que seria a nossa própria sobrevivência frente ao perigo, e uma espécie de sobrevivência a longo prazo, que seria a procriação e a perpetuação da espécie. Então a gente tem um impulso biológico muito forte no sentido da procriação. Então existe uma energia nessa sexualidade que é um impulso biológico que tem que ser entendido, tem que ser trabalhado e que é um mecanismo extremamente importante no que a gente fala de regulação da saúde, né? O próprio ato sexual em si é um ato que tem um impacto e uma capacidade de regulação do sistema nervoso autônomo enorme, né? Quando você tem um ato sexual que completa todas as suas etapas, que é feito de maneira completa e saudável, isso é um input de regulação do sistema nervoso autônomo muito grande. E o que acontece hoje em dia é que muitos pacientes, pelo estilo de vida que adotam e pelo estilo de vida que acontece, né, o entorno social, acabam tendo uma desregulação autonômica muito grande. Entre esse equilíbrio de simpático para simpático, cada vez mais começa a haver o quê? Um aumento do tônus simpático e uma diminuição do tônus parasimpático. Quando a gente pensa isso em termos da sexualidade, o que acontece? A gente pode pensar que para a gente ter um bom ato sexual, nós precisamos de um bom tônus tanto do simpático quanto do parasimpático. O simpático, num primeiro momento, no sentido de busca de uma parceira e do interesse sexual. Num segundo momento, já mais íntimo, o parasimpático entra e é o responsável pela ereção.
Então eu só posso ter uma ereção se eu tiver parasimpático, se eu tiver relaxamento. E a ejaculação, que é um terceiro momento, que daí novamente é uma entrada do simpático, ok? Então, quando eu tenho um desequilíbrio dessas fases, eu posso ter, por exemplo, por falta de parasimpático, eu posso ter uma ereção que já não está tão boa. Ou não acontece a ereção, ou ela não é como, vamos dizer, era antigamente, né? Ou eu posso ter ejaculação precoce por um excesso de tônus simpático, porque como ele é o responsável pela ejaculação, se eu estou ansioso, se eu estou nervoso, acontece muito rápido, né? Então, tanto com relação ao próprio ato sexual, é muito importante essa regulação, e ela não se dá por um fator ou dois, ela está determinada o quê? O tanto de estresse que esse camarada vive, como que ele lida com esse estresse, porque tem gente que sofre muito estresse pelo entorno, mas tem uma inteligência emocional muito grande e consegue absorver e lidar bem com aquilo. E tem pessoas que, por falta dessa inteligência emocional, qualquer coisinha deixa o cara em parafuso e pronto. Simpaticotonia é muito importante. Tem que ver o que esse cara come, tem que ver se esse cara dorme bem, porque isso é um fator importantíssimo para a parasimpaticotonia. Atividade física, tem que ver se ele já teve algum acidente de carro, moto, bicicleta que tenha gerado algum tipo de estresse ou de facilitação, sensibilização central. Então, tem N fatores que podem atrapalhar nesse impulso biológico, né, que todo ser humano tem. E claro, no consultório, o que é mais comum de aparecer? O paciente que fala, olha, parece que minha libido está mais baixa, e que podem ter várias coisas gerando isso, e que a gente consegue, através dessa avaliação osteopática, buscar, encontrar e trabalhar, e junto com outros fatores mais, conseguir uma resposta melhor. Além da baixa da libido, essas questões que eu já falei, ou da dificuldade da ereção, ou da ejaculação precoce, que também tem algumas coisas relacionadas à questão estrutural, ou de tudo isso que eu estou falando, que a osteopatia também pode ajudar. E claro, também os tumores de próstata, tanto uma hiperplasia benigna como um carcinoma mesmo, né? E que isso muitas vezes tem relação com o quê? Uma diminuição da vascularização da próstata. E que essa diminuição da vascularização pode estar relacionada com o quê? Um ato sexual que não está acontecendo com uma certa regularidade. Pode ser o quê? Uma alteração das estruturas pélvicas e, por conta disso, uma diminuição dessa vascularização, tensões da fáscia nessa região pélvica, ou seja, uma série de fatores que, por uma diminuição, que não é uma interrupção, é uma diminuição sutil, mas que ao longo do tempo pode ir gerando uma alteração tecidual, uma alteração do metabolismo da próstata. Interessante, porque talvez para os alunos que estão começando a formação agora, ou para fisioterapeutas que ainda estão no início do caminho, pode ser um pouco diferente. Falar que o paciente vai vir com uma queixa principal voltada para uma questão sexual, vamos colocar assim. Então, é interessante a gente relatar também que o paciente ele pode vir, na grande maioria das vezes, por uma questão musculoesquelética. Então, ele vem por uma dor lombar. Exatamente. Então, eu acho que da mesma forma que a gente tem uma necessidade de entender o tabu do paciente para abordar o assunto, também é importante a gente abordar o tabu do terapeuta para abordar o assunto. Exatamente, exatamente. O quanto que o fisioterapeuta pergunta para o paciente como está a atividade sexual, o quanto que pergunta sobre libido. E é uma coisa que a gente vê dentro da formação em osteopatia aqui na Escola de Madrid, que a gente é estimulado o tempo inteiro
a pensar no máximo de variáveis que podem estar acontecendo com aquele indivíduo para que haja a manifestação de uma dor lombar, por exemplo, né? E você coloca uma coisa muito importante aí da questão do sistema nervoso autonômico, e a gente vê hoje que tem de mais moderno em estudo de pesquisa em dor, a tal da variabilidade da frequência cardíaca, né? Exatamente. Onde tem a importância do tônus vagal, entrando nessa história. E eu queria saber de você o que você já viu, né, de literatura e de descoberta recente nessa área da saúde masculina, para falar um pouquinho pra gente. Tá. Antes de falar disso, eu vou retornar um pouquinho em cima da tua fala, que é muito importante. Duas coisas acontecem que dificultam esse processo, né? Uma que é o profissional, que o paciente chega por uma dor no ombro, ou uma dor lombar, uma dor no joelho, e que ele se sente às vezes constrangido de perguntar como que está a libido, como anda a questão sexual, se está tudo bem, né? Então, muitas vezes do lado do profissional, ele não faz a pergunta, ok? E também, muitas vezes, o paciente não imagina que o fisioterapeuta ou o osteopata podem ajudá-lo naquilo. Então, ele também não comenta. Então, um não fala, o outro não comenta, não tem comunicação e a coisa não anda, né? Mas o que a gente vê muito no consultório? Vou virar a chave para a saúde feminina, para daí fazer o comparativo. Muitas mulheres que, por exemplo, não comentam que tem cólica menstrual, que tem inchaço, dor lombar durante o período menstrual, porque acham que isso é normal, né? Só que a hora que você começa a trabalhar com osteopatia, melhorar, organizar, otimizar aquela estrutura-função, o que acontece? Todos esses problemas ginecológicos desaparecem, né? E com a saúde masculina é a mesma coisa, né? Então, ao trabalhar a estrutura, você já tem grande chance de estar ajudando também. E se você souber realmente do problema, você pode ter todo um trabalho mais nesse sentido de melhora, ok? Perfeito. Tem uma das coisas que eu até venho falando, né, em sala de aula, provocando os alunos de vez em quando, que é o que de fato diferencia o osteopata de um outro profissional que não seja osteopata. E é curioso que a grande maioria fala que nós entendemos o todo. E eu falo assim, será? Uhum. Né? Então, assim, será que o osteopata é aquele que entende o todo ou aquele que entende que o todo existe e está atuando de alguma forma? Só de entender que existe um todo muito maior do que você possa entender já faz você tentar interpretar aquele caso de uma forma um pouco mais única. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia a gente tem que entender muito dessa relação de como as questões emocionais vão repercutir no corpo, né? Algumas expressões que são tão comuns no dia a dia, né? Uma pessoa que está com medo e que fala, colocou o rabo entre as pernas, né? Já imaginou como que é para colocar o rabo entre as pernas? Né? Você tem que fazer toda uma contração do assoalho pélvico, e essa contração do assoalho pélvico dificulta toda a vascularização pélvica. Então, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está sob ameaça, é uma pessoa que está com essa musculatura contraída, e já tem vários estudos que colocam um dos fatores disparadores, né, um gatilho de formações tumorais, a diminuição da vascularização. E tem, inclusive, já alguns artigos científicos, né, e até aqui mesmo, né, você pode ver no link abaixo, artigo científico que já propõe que em muitos tumores seria interessante fazer um trabalho sobre a fáscia que está no entorno, que muitas vezes a tensão dela pode estar interferindo na vascularização do tecido. Antes achava o quê? Que no local que tem um tumor não pode mexer, porque se aumentar a vascularização, vai aumentar o tumor. Esse tabu já caiu. Na verdade, se você melhora a vascularização, você melhora também o quê? A chegada dos glóbulos brancos, a chegada do sistema imunológico que vai combater aquele tumor. Então,
Quanto melhor o aporte sanguíneo para a região, melhor a saúde de um órgão ou de um tecido. Então, o que os artigos científicos vão mostrando nesse sentido é justamente isso. Melhorar o aporte sanguíneo é melhor para qualquer tecido. E até por isso tem manobras mesmo específicas da osteopatia de aumento da circulação da próstata, como se fosse um toque prostático mesmo, em que você faz uma massagem circular para quem tem hiperplasia de próstata para aumentar o fluxo sanguíneo sobre a região. Muito interessante, Rogério. Eu não tinha conhecimento, né, desse artigo e dessas possibilidades que estão aparecendo agora nessa área. Mais possibilidades abrindo para a gente poder estudar cada vez mais e conseguir promover a saúde de forma global para o nosso paciente. Dentro desse conteúdo, teria mais alguma coisa que você acha que é importante pontuar para a gente? Olha, eu acho que o principal já foi falado, mas o que eu acho que vale a pena pontuar? Para vocês, homens, que gostam, né, de viver e querem cuidar da sua saúde, busquem os profissionais da saúde para tratar a sua globalidade corporal, e os profissionais da saúde que sintam-se muito à vontade para estar fazendo perguntas relacionadas a isso. Vai ser um casamento de informações que pode não só melhorar a qualidade de vida de muita gente, mas inclusive pode salvar aí muitas vidas nesse percurso, tá? Então, perguntem, avaliem, sem julgamento, sem preconceito, sempre favorecendo aí a melhor saúde do paciente. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço e esperamos vocês para outros bate-papos também. Com certeza. Tchau, pessoal.